Oi, a fim de jogar com um personagem diferente, único e revolucionário, um personagem que você nunca interpretou na sua carreira de roleplay? Que tal um ciborgue? Esse construto ou meio construto, se você preferir, maravilhoso, vai te dar um pano de fundo para aventuras incríveis. Se você quer saber mais sobre como jogar com um construto no cenário, no sistema 3DT Alpha, fica aqui, que depois da vinheta te conto tudo. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Suplementando Glossário de Raças. Nesse playlist eu falo a respeito das vantagens únicas para 3DT Alpha, ou seja, as raças, né, de seres que você pode utilizar como jogador. Aqui você tanto vai ter acesso às raças vivas, né, os seres vivos, quanto aos seres não vivos, chamados mortos-vivos, quanto os construtos, né, que são aqueles seres que eles não nasceram, mas eles foram construídos. Esse é o segundo vídeo onde eu falo sobre os construtos. No vídeo anterior eu falei sobre as regras gerais de construtos e falei a respeito dos androides, aqueles construtos que eles têm a forma, né, parecida com a do ser humano. Se você está interessado em saber sobre os androides, dá uma olhadinha aqui no link que eu deixei no card, tá bom? Se está interessado em saber sobre as outras raças vivas, né, elfos, anões, minotauros, fadas, dá uma olhadinha no link, tá? Que eu deixei para playlist, já tem vídeo sobre tudo isso e mais vídeo vai chegar aí até a gente completar todas as vantagens únicas do manual básico, tá? Para 3DT Alpha, tá bom? Tá interessado? Então fica aí que hoje nós vamos falar sobre os ciborgues, tá bom? Inicialmente vamos fazer uma pequena revisão das características básicas que todos os construtos têm. São 3. Imunidade, ou seja, eles são imunes à maioria das coisas que afetam os seres vivos. Não dorme, não come, não bebe. Veneno, eles são imunes também a magias, né, mentais, de controle mental, porque eles não têm mente. Eles são imunes a magias do elemento espírito, porque eles não têm espírito, tá? Então, e qualquer outras magias que só afetem seres vivos também não funcionam com eles. Se você quiser saber mais detalhes, veja o nosso vídeo número 1, androides, construtos androides, tá bom? Eles também não podem ser curados, né? Isso porque os ferimentos dele são diferentes dos ferimentos dos seres vivos, tá? No caso, eles sofrem reparos, porque eles não sofrem dano, eles são quebrados, né? Então, para sofrer reparos, é necessário que tenha alguém na mesa com a perícia máquina. Essa pessoa faz um teste, né? Habilidade +1, e se ela passar, ela vai e conserta lá a maquinazinha, né? O androidezinho, o ciborgue, né? O construto, tá bom? Então é assim que os construtos eles recuperam pontos de vida. Embora eles possam ter pontos de magia, eles só podem usar esses pontos de magia, né? A terceira vantagem a terceira característica racial deles é que eles só podem utilizar os pontos de magia para ativar vantagens. Eles não podem utilizar os pontos de magia para fazer magia, porque para fazer magia precisa ter espírito e eles não têm, tá bom? Falei aqui muito rápido, muito por cima. Se você quer detalhes sobre isso, vai ver o vídeo, olha o link, tá aqui no card, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tipo baita de especial, que é o ciborgue, né? O ciborgue, ele é um dos tipos mais queridos de construtos, tá bom? Então vamos começar com o significado do nome ciborgue. O nome ciborgue, ele vem, né, da abreviação do termo organismo cibernético. Então, ciborgue significa
organismo cibernético, como é em inglês, claro, né, gente, de trás para frente. Um ciborgue, na verdade, ele é um meio construto, ele não é um construto 100%. Por quê? Porque ele é uma combinação de homem e máquina, e é exatamente por isso que ele é tão querido, né? Ele é um dos tipos de construtos preferidos nos mundos, né, de fantasia, tá? Então, normalmente o ciborgue, gente, ele faz mais presença, né, em cenários futuristas, né, onde a tecnologia evoluiu bastante, né? Na cultura pop, nós temos como exemplos de ciborgues, né, o, o os ciborgues do Exterminador do Futuro, né? Os exterminadores, né? Nós temos como exemplo também da cultura pop o Robocop, né? O Robocop, ele é um ciborgue, metade máquina, metade humano. E por aí vai, a gente poderia ter vários outros exemplos, tá? Então, sempre que você tem uma criatura que ela é meio humana e ela é meio máquina, você tem um ciborgue. Agora, meio humana, assim, o cérebro é humano e ela é máquina? Pode ser, mas também pode ser o contrário. O corpo é humano e a mente é máquina. O exemplo bem clássico disso, os exterminadores e os silônios. Os exterminadores, eles são esqueleto metálico, cérebro metálico, recoberto por tecido humano, né? Isso aí é o exterminador. No caso dos ciborgues silônios, o negócio é mais sério ainda. O corpo deles é 100% biológico, né? O corpo deles é o corpo de um ser humano, né? Morre tão frágil quanto o corpo de ser humano, mas a mente deles é uma máquina, a mente deles não é humana, tá? Então, isso aí seria os dois tipos possíveis de ciborgue, tá? Muitas vezes, em alguns tipos de cenários, principalmente aqueles cenários cyberpunk, eles costumam chamar de ciborgue as pessoas que têm implantes, né? Um braço metálico, uma perna metálica, tá? Isso também pode, de certa forma, não quebra a definição, né? Que é meio máquina, meio homem, que é a junção de máquina e homem, tá? Mas aí, em alguns casos também, não se consideram eles ciborgue, consideram mais como pessoas com implantes. Então, fica bem aí ao cargo do seu narrador, tá? Como ele vai definir no mundo dele essas situações, tá bom? De acordo com o Manual 3D, é um ciborgue, sim, tá bom? Na maioria das vezes, o objetivo do ciborgue é reunir o que há de melhor nos dois mundos, o que há de melhor do humano com o que há de melhor da máquina. Os ciborgues, eles podem, como eu já falei, serem máquinas com partes humanas ou podem ser humanos com partes mecânicas. E essa diferença, né, a importância dessa diferença está exatamente na questão dos cérebros eletrônicos e dos cérebros humanos, tá bom? Entre as vantagens, né? Se você quer comprar a vantagem ciborgue, ela é uma das mais baratas. Para você ser o ciborgue, você não paga nada, tá bom? Você não paga. Independente se você é um ciborgue de cérebro humano ou cérebro de máquina, custo da vantagem é zero, tá bom? E o que é que ela oferece além dessas três vantagens comum a todos os construtos, humanidade, reparo e magia? Ela oferece também duas vantagens que nós vamos comentar agora, que são as vantagens construto vivo e cérebro orgânico, tá? Vamos começar com o construto vivo. Uma vez que ele tem partes orgânicas, né? Ele pode recuperar até metade dos seus pontos de vida com descanso ou curas normais, tá bom? Então, lembrando sempre que é arredondado para cima. Então, a magia de cura, ela funciona no construto ciborgue, só que ele só vai poder recuperar por meio de cura e de magia apenas 50% dos PVs que ele perdeu no combate, tá? Os outros 50% ele vai ter que recuperar da forma que os androides e os outros construtos faz, ou seja,
reparo, uma pessoa com perícia máquina vai ter que consertar ele. Isso por quê? Porque parte do corpo dele é biológica e a outra parte não é. Então, a parte biológica, ela pode sim sofrer os benefícios de uma poção de cura, de uma magia de cura, ou até mesmo de um atendimento médico, enquanto que as outras partes vão necessitar de um mecânico especializado para poder fazer esse conserto, tá? Você, mesmo comprando a vantagem, você mesmo possuindo a vantagem construto vivo, você ainda é imune a magias que afetam apenas seres vivos, tá? Então, tirando a magia de cura, outras magias que só serviriam para serem vivos também não vão funcionar com você, tá bom? Outra característica interessante do ciborgue é o cérebro orgânico. Se você escolher por esta opção, né, pela opção de possuir o cérebro orgânico, ou seja, um humano com partes máquinas, tá bom? Você será normalmente afetado por magias e poderes que afetam os seres vivos, tá bom? E a vantagem única vai custar para você menos um ponto. Ou seja, em vez de você pagar para ser um ciborgue, se você optar por ter cérebro orgânico, você vai ganhar um ponto, tá? A mais por ser ciborgue. Porque o ciborgue já custa 0, vai custar menos um, então você ganha um ponto a mais para você gastar onde você quiser. E isso é o que você, né, ganha por optar por ser um ciborgue com cérebro orgânico, estilo Robocop. Robocop, ele é um ciborgue que o cérebro dele é orgânico, é humano, tá? O contrário, por exemplo, dos Silônios, que eles são ciborgues com o cérebro mecânico. Nos Silônios, as magias que afetam seres vivos não afetam, mas já no Robocop, elas afetam sim, porque o cérebro dele é humano, tá bom? Então veja aí que dependendo do cenário que você for jogar, ambas situações têm suas vantagens, né? Então veja o cenário com o narrador, converse com o narrador, veja qual tipo de ciborgue vai se adaptar melhor, tá certo? E eu espero que você se divirta bastante jogando com os ciborgue. Eles normalmente são os queridinhos, né, da cultura pop quando se trata de construtos, tá? Eles fazem muito sucesso porque eles têm esse apelo de terem sido humanos ou de terem sido construídos com restos vitais de um ser humano. Isso aí embasa uma sequência dramática nas mãos de um narrador experiente. Isso pode levar a histórias bastante instigantes, bastante interessantes, né? Como a gente vê nos filmes e nas séries onde eles aparecem, né? E é claro que se ele optar por ter um cérebro orgânico, um cérebro humano, é claro que ele vai ter também consigo as lembranças de outra vida, toda aquela carga emocional, as lembranças da morte dele, né, de como o corpo dele morreu, ou de como ele foi transformado em máquina, tá? Tudo isso servindo de pano de fundo para alimentar um excelente roleplay, para fazer dessa história algo memorável. Então, eu espero que você consiga criar um ciborgue super divertido. Se você gostou, se você quer acrescentar, se eu esqueci de alguma coisa, coloca tudo aqui embaixo para o pessoal que está assistindo poder ver os seus comentários. Se você está em dúvida, se você acha que teve alguma coisa que eu não expliquei e você quer saber, pergunta aqui que eu vou te responder o mais rápido possível. Se você está ansioso para conhecer os outros tipos de construtos, não deixa de se inscrever, ativar o sininho, tá? Que aí você vai receber o comunicado quando o próximo vídeo sair. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os Golem. Até agora nós falamos de ciborgue, falamos de androide, que na sua grande maioria são construtos criados tecnologicamente para campanhas futuristas. No nosso próximo encontro nós vamos falar dos Golems, que são construtos medievais, que na maioria das vezes são construídos por vias místicas, ou seja, através da magia. É isso aí. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Vai lá visitar o meu canal, tá? Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.